Esse vídeo faz parte de uma saga chamada O Trajeto de Dom Pedro até o Ipiranga, partes 1, 2, 3 e 4, onde contaremos todas as aventuras e desventuras do príncipe Dom Pedro até proclamar às margens do riacho Ipiranga a independência do Brasil. Você está assistindo a parte 1. Nesse vídeo contaremos como foi a passagem do príncipe Dom Pedro em Santa Cruz, Itaguaí, São João Marcos, Bananal e São José do Barreiro. Então já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. No dia 13 de agosto de 1822, Dom Pedro publicou um decreto redigido por José Bonifácio, onde nomeava a princesa Leopoldina como regente enquanto o príncipe estivesse viajando a São Paulo. A princesa estava autorizada a despachar ministros, secretários e o Conselho de Estado. No dia 14 de agosto de 1822, o príncipe Dom Pedro se despediu de suas duas filhas, as princesas Maria da Glória, de 3 anos, e Januária, de apenas 5 meses. Depois, ele se despediu de sua esposa, a princesa Leopoldina, que carregava em seu ventre uma criança que os monarcas ainda não haviam decidido qual nome dariam. O príncipe seguiu com sua pequena comitiva, composta por homens escolhidos a dedo, inicialmente com 6 cavaleiros em direção à província de São Paulo. O objetivo da viagem era criar alianças políticas com os ricos fazendeiros da elite paulista, que moravam ao longo do Vale do Paraíba. Além disso, em São Paulo, a população se dividia entre pessoas que defendiam que o príncipe regente acatasse as ordens de Portugal e voltasse à Europa, e pessoas que apoiavam que o príncipe permanecesse no Brasil. Pensando em apaziguar os ânimos dos paulistas, Dom Pedro decidiu fazer essa viagem. Junto com o príncipe seguiram Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, um militar paulista que serviu como guia chamado Francisco de Castro Canto e Melo, um secretário e 2 criados do palácio, chamados João Carlota e João Carvalho Raposo. O príncipe e sua comitiva saíram naquela manhã do dia 14 do Palácio de São Cristóvão. E após caminharem por mais de 50 quilômetros, nos lombos de mulas e cavalos, chegaram ainda no início da noite do dia 14 de agosto de 1822 à Fazenda Real de Santa Cruz, onde a comitiva parou para descansar, trocar os animais, jantar e dormir. Naquela noite, Dom Pedro e sua comitiva foram muito bem recebidos por seus apoiadores que moravam na região de Santa Cruz. Eles fizeram uma reunião com a presença do ilustre José Bonifácio de Andrada. Naquela noite, após a reunião, houve um pequeno baile e um sarau. A antiga fazenda existe até hoje e o edifício está muito bem preservado. Atualmente abriga o 1º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Vilagrã Cabrita. Antes do príncipe entrar nas vilas e nas fazendas, um cavaleiro chegava horas antes para verificar como se encontrava o local. O mensageiro observava se os moradores iriam apoiar o príncipe ou se havia alguma revolta. Depois de verificar se era seguro Dom Pedro passar por ali, o mensageiro anunciava a chegada do príncipe e sua comitiva às autoridades da vila, para que o povo e os fazendeiros recebessem o nobre descendente da Casa de Bragança com um almoço, jantar e hospitalidade. Depois de passarem a noite do dia 14 para o dia 15 de agosto na Fazenda Real de Santa Cruz, seguiu a rota nos lombos de mulas e cavalos, chegando finalmente próximo às terras paulistas. Mas o caminho até o centro de São Paulo ainda era muito longo. Dom Pedro seguiu o caminho pela Estrada Real da Serra da Calçada, que é considerado o primeiro caminho composto por pedras irregulares, chamadas Pés de Moleque, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. Nesse local existe até hoje o Mirante do Imperador, onde a comitiva real passou na estrada pelo antigo caminho que levaria até o evento da independência do Brasil. No meio do caminho apareceram mais 2 apoiadores de Dom Pedro vindos de Minas, chamados Joaquim Aranha Barreto de Camargo
e o padre Belchior Pinheiro de Oliveira, que era parente de José Bonifácio. Os dois homens se juntaram à comitiva do príncipe. A comitiva passou pela antiga serra de Itaguaí e ainda no dia 15 de agosto chegaram até São Francisco Xavier de Itaguaí. Enquanto Dom Pedro era recebido pela população itaguaiense, o mensageiro seguiu à frente até a vila de São João Marcos, para anunciar aos seus moradores sobre a chegada do príncipe. Depois disso, Dom Pedro e sua comitiva seguiram até a fazenda de Santo Antônio da Olaria, que pertencia ao fazendeiro Hilário Gomes Nogueira. Infelizmente, a residência onde o príncipe ficou com sua comitiva não existe mais, pois a histórica vila de São João Marcos do Príncipe, anteriormente conhecida por São João do Príncipe, foi desabitada, demolida e inundada durante a criação da usina hidrelétrica Fontes Nova, no Ribeirão das Lajes. Atualmente existe um parque arqueológico onde podemos ver o que restou da cidade histórica que foi submersa. Depois de jantarem e dormirem em São João Marcos do Príncipe na noite do dia 15 para o 16 de agosto, Dom Pedro e sua comitiva, logo que raiou o dia, seguiram pela antiga estrada onde os tropeiros passavam. Antes que a comitiva chegasse a Bananal, o mensageiro saiu à frente para avisar os moradores sobre a chegada do príncipe. A comitiva chegou na fazenda Três Barras e lá encontraram o capitão Hilário Gomes de Nogueira acamado, pois estava enfermo. Mesmo assim, Dom Pedro conseguiu conversar com o fazendeiro sobre a situação política do Brasil. Nesse momento, dois filhos do senhor Hilário, chamados Luiz e Cassiano Ramos Nogueira, se dispuseram a favor do príncipe e integraram a comitiva. A fazenda onde o príncipe Dom Pedro passou com sua comitiva rumo a São Paulo existe até hoje e foi transformada no Hotel Três Barras. Apesar de ter passado por diversas reformas, o local possui um quarto onde afirmam ser o local onde Dom Pedro dormiu na noite do dia 16 para o 17 de agosto, durante a cansativa viagem. Essa fazenda ficava localizada em Bom Jesus do Bananal, lugar conhecido apenas por Bananal atualmente. O mensageiro continuou cumprindo seu trabalho e avisou logo pela manhã a população de São José do Barreiro sobre a chegada do príncipe, que iria almoçar no local. Assim que amanheceu o dia, Dom Pedro agradeceu a hospitalidade do fazendeiro enfermo e seguiram até a fazenda Pau d'Alho, localizada em São José do Barreiro, para almoçarem. No caminho até a fazenda, Dom Pedro, que amava velocidade, apostou uma corrida com seus companheiros, e foi nesse dia que algo engraçado aconteceu. Como o príncipe Dom Pedro era um hábil cavaleiro, acabou chegando à frente de todos os homens de sua comitiva na fazenda Pau d'Alho, que pertencia ao sargento-mor João Ferreira de Souza. O futuro imperador, que havia chegado muito antes do previsto, sozinho e sujo de barro, bateu palmas esperando ser atendido pelos proprietários da fazenda. Ele foi atendido pela esposa do sargento-mor e, sem se identificar, Dom Pedro pediu para almoçar. Vale lembrar que o príncipe não gostava de usar roupas de gala. Ele sempre optava por usar roupas leves e confortáveis, ainda mais em uma viagem tão longa e exaustiva. Vendo aquela cena de um rapaz simples pedindo um prato de comida, a esposa do coronel, chamada Dona Maria Rosa de Jesus, deixou o rapaz entrar. A rica senhora não negou o prato de comida, mas não autorizou que o moço comesse na sala de jantar, pois dizia que o banquete estava preparado à espera do príncipe e sua comitiva, que iriam almoçar no local, ainda naquele dia 17 de agosto. Dom Pedro, sem dizer nada e sem se identificar, obedeceu à senhora.
e almoçou um delicioso assado na companhia de Mucama sentado no chão da cozinha. Depois de almoçar, o príncipe agradeceu à senhora e seguiu o caminho em direção a São Miguel das Areias. Alguns minutos depois, chegou a comitiva do príncipe sem o príncipe, e Dona Maria Rosa descobriu que quem havia comido no chão da cozinha com as escravizadas era o monarca e não um pobre rapaz faminto. O coronel e seu filho, chamado Francisco Ferreira de Souza, decidiram integrar a comitiva. A cada fazenda e vila que passava, o acessível príncipe conseguia mais aliados. Essa foi a passagem do príncipe Dom Pedro em Santa Cruz, Itaguaí, São João Marcos, Bananal e São José do Barreiro. Entretanto, ainda faltam muitas vilas e fazendas até chegar ao centro de São Paulo. No próximo vídeo falaremos sobre a passagem de Dom Pedro em Areias, Silveiras, Cachoeira Paulista, Lorena, Guaratinguetá e Aparecida do Norte. Se você quiser saber o que Dom Pedro aprontou nesses lugares, então assista a parte 2.